Prefeito Marcelo Calmo, prefeito de Lajeado. Tudo bem, Marcelo? Bom dia, Paulo, Nicolas, Renato. Bom dia, professor Ivete, satisfação participar com a senhora aí. Que bom. Rescaldo envolvendo claro, não só a cheia de maio, a catastrófica situação, mas também nós temos ainda algumas situações que vêm lá desde a cheia de setembro. Sim, Paulo. Obras O públicas grande desafio municipais. da cheia de setembro, que até essa cheia de maio tinha sido a maior da história, a URGS fez uns estudos comparando a cheia de 41 e comprovou que a de setembro era a maior da história até essa de maio. E o grande desafio são, e não só de Lajeado, de todas as cidades do Vale, a construção das casas para entrega para as pessoas. Mas os programas que existem de setembro exigem que o município faça a doação da área de terras. Depois, a doação da área de terras é um processo complexo que vem depois. E essa complexidade decorre principalmente da necessidade de entrega à área de terras e a responsabilidade de fazer esse loteamento e pegar essa área, projetar ela, fazer a divisão, fazer o registro dos lotes, fazer a execução da rua, da pavimentação, da água, luz e tal. É toda a responsabilidade do município. E cada terreno, o custo, ele tem variado entre 20 e 25 mil reais. Então, basta a gente fazer uma conta de 20.300, são 2 vezes 3, 6. São 6 milhões de reais que o município tem que investir para entregar esses lotes, para construir as casas. Lajeado tem essa retaguarda, vai conseguir fazer isso. Muitos municípios não têm essa sobra e passam dificuldade de conseguir preparar os terrenos para a construção das casas de setembro ainda. Então, por conta disso, tem se feito uma grande mobilização também junto ao governo federal para que os critérios agora da cheia de maio sejam alterados. Que o governo repasse um valor um pouco diferente e possam ser utilizados terrenos que já estão prontos, que já estão no comércio. E aí o município, esse dinheiro vem, pode comprar o terreno, pode construir a casa, aí sim a gente vai ter agilidade. Nesse projeto de setembro, onde tem que dar área, tem que preparar, tem que daí sim iniciar a construção da casa, está comprovado que ele não é ágil e ele não consegue atender essa necessidade urgente das famílias, das pessoas, e por isso que tem esse delay grande entre a necessidade e a entrega. Em termos de números, são quantas casas destruídas pela enchente e quantas que estão sendo reconstruídas agora? Nós temos o município, o levantamento que é em torno de 650 a 700 casas. O município tem deferidas já 400 em diversos programas. Nesses diversos bairros que estão sendo planejados com áreas do município. Diversos bairros. São bairros, a gente tem Santo Antônio e Igrejinha, que são 150 casas do programa Minha Casa Minha Vida, com faixa salarial familiar de R$ 2.400, R$ 2.500 arredondando. Outras 150 casas no Calamidade, daí que são renda de R$ 4.400, renda familiar, que são nos bairros Jardim do Cedro, 2 áreas, Morro 25, Conservas e Conventos. Aí nós temos outras 100 casas divididas entre 56 da Defesa Civil, que é no bairro Conventos, e temos outras quantidade de casas do Estado, que são 30 casas, da iniciativa privada, que são 10 casas do programa aquele Uma Casa por Dia, outras 4 casas que iniciaram a construção essa semana de um projeto dos Estados Unidos, que vai fazer a entrega de 4 casas, enfim. E agora, então, a gente está aguardando a publicação do novo regramento, onde é possível a aquisição de lotes para que o município, então, cadastre as outras casas que ainda precisa para fazer frente a toda a demanda de toda a população. Seriam mais ou menos 150 novas, então, esse processo para terminar. Nós temos outras 300 pré-reservadas no Ministério das Cidades. E aí, com as 400 que tem hoje deferidas e essas 300 que o município pretende cadastrar, então a gente fica com 700 residências e aí consegue fazer o atendimento de toda a população. Ainda só para finalizar sobre as casas da enchente de setembro.
Nós falamos em 400 casas, 300 lotes estão definidos, alguns lotes foram aprovados na Câmara ontem. O município ainda deve estar publicando, agora imediatamente nessa semana, um edital para compra de terrenos também. Terrenos prontos já, porque daí não precisa passar pelo processo de loteamento, que ele é demorado, para também dar velocidade nesta construção de casas. Nós estamos... Se todos esses recursos e a burocracia se extinguisse, haveria mão de obra, haveria condições de construir tudo isso de uma hora para outra, assim? Consegue construir. Mão de obra existe disponível, ociosa, que poderia ser alocada? Com esse volume de enchentes, construtoras de todo o país eles têm olhado para o Rio Grande do Sul. E os modelos construtivos hoje eles conseguem fazer entregas além do tradicional, aquela que a gente diz que é empilhar tijolo, né? Mas conseguem produzir blocos de concreto essas tipo pré-moldadas, assim, com volume bem significativo. E consegue mão de obra para fazer, então, a entrega. Prefeito, qual que é a contrapartida dessas famílias para o recebimento dessas casas? Depende do programa. O programa, então, Minha Casa Minha Vida tradicional, tem uma contraprestação que varia de acordo com a renda, uma contraprestação que fica em R$80, R$100. O Calamidade, que é de renda de 4.400, ele não tem contrapartida. A pessoa ganha a residência, casa, mas ela tem que deixar a sua residência antiga. Isso o município vai fazer de exigência, né? Vai fazer com que quem recebe casa, ele tem que destinar a sua antiga área para que o município possa ampliar parque, possa reurbanizar aquela área. Não permitir que se reconstrua no local. Exatamente. Da Defesa Civil também. O programa da Defesa Civil, ele tem relação com imóveis que foram completamente destruídos, adjacentes a áreas públicas já com possibilidade de ampliação. E aí a gente cita, por exemplo, essas casas ao longo do Parque dos Jique, que é interessante que se tome ou ao lado do Campo São José, uma possibilidade de ampliação dos equipamentos públicos, então contempla as exigências do programa. Do Estado um pouco mais flexível, com uma renda não estabelecida, e da iniciativa privada também. E as enchentes, elas atingiram diversos públicos, diferentes públicos. A pessoa com renda mais baixa, sim. A família de uma renda média também. E é importante conseguir dar alternativas para todas essas famílias em diferentes situações. Ainda falando nisso, aluguel social, são quantas famílias que hoje recebem e como está a situação de famílias que não retornaram ainda? Eu recebi ontem, inclusive, o relatório. Nós temos ainda 40 pessoas ou 8 famílias no Parque do Imigrante. E a gente vai celebrar muito nesse momento, nesse momento que vai conseguir desativar o abrigo. Porque o abrigo ele é necessário naquele momento de extrema urgência, naquele momento delicado, mas ele não pode ser a residência da família. O poder público, então, tem feito esforço e hoje são 600 famílias cadastradas no aluguel social, 600 famílias que estão recebendo R$1.000 mensais, então. O município investe em torno de R$600 mil por mês para garantir o aluguel e garantir a dignidade dessas famílias, enfim. E eu tenho convicção de que esse programa do aluguel social ele se conclui a partir do momento que se faz a entrega das casas. Esse contingente está naquele das 800 famílias que não tem residência e que poderiam ser... A seleção das famílias ainda não foi feita. Então, são números que eles se cruzam, exatamente. E é provável, sim, que a grande maioria dos beneficiários eles estejam hoje residindo em aluguel social, por diversos fatores. Mas são números assim que eles acabam cruzando e fecham. O número de casas, 700 casas, 600 aluguéis sociais hoje. Uhum. Enfim. E de abrigados no São Cristóvão? No São Cristóvão não tem mais abrigados. Só tem no Parque do Imigrante. Tem no Parque do Imigrante e tem um núcleo de alguns homens ainda lá na conserva, no ginásio da conserva, que são 6 homens, não são famílias, são homens que a gente trata diferente um pouquinho aqui do São Cristóvão. E se trabalha com algum prazo para que essas famílias deixem os abrigos? Até porque teremos a Expovalha, Construmóvel logo em seguida no parque.
a liberação completa do parque, ela depende muito do poder público. O poder público ele mudou a sua postura e tem buscado auxiliar as famílias no encontro também deste imóvel, dessa residência, porque elas têm dificuldade de chegar muitas têm dificuldade de chegar numa imobiliária e conseguir locar o imóvel. O poder público fazendo essa intermediação simplifica o processo e agiliza. Então, a partir do momento que o município consiga dar resposta alternativa para essas outras 8 famílias, espero que ainda nesse final de semana se consiga resolver tudo. E aí a gente inicia, sim, as obras do parque. A primeira obra é o fechamento, a junção dos 2 pavilhões, do pavilhão 2 e do pavilhão 3. Retira aquela cobertura, retira os pilares entre os pavilhões e faz a junção. Fica um grande pavilhão para em torno de 10 mil pessoas. Pavilhão coberto, então, um local que fica disponível tanto para Expo Vale como outros eventos na cidade. E acontece também limpeza, uma atenção, um refino mais apurado do parque para poder receber a Expo Vale. Marcelo, por indicação da promotoria pública, Cruzeiro adotou uma zona de arrasto, gerando uma polêmica bastante intensa, até para que não permita a volta em áreas alagáveis, em áreas semidestruídas, situações semelhantes assim. Muita polêmica está gerando lá. Lajeado cogita esta possibilidade envolvendo a São José e o bairro Praia? São José é uma situação que ela não é prioritária nesse momento, porque é uma enchente que sobe e desce sem correnteza. Nós vamos concentrar esforços nas regiões ribeirinhas nesse primeiro momento, porque é onde o rio tem uma força violenta e onde aconteceram a destruição da grande maioria das casas. Então é importante, sim, e principalmente a gente tem regra estabelecida no plano diretor, uma regra de construção de cota, e aqueles imóveis que estão abaixo da cota de plano diretor, naturalmente, com o passar do tempo, eles vão, o que foram destruídos, enfim, eles vão ser remanejados, vão passar por esse processo. Mas no primeiro momento, para que a gente concentre foco, é a região ribeirinha. E aí se abre um grande debate, essa região ribeirinha, o que fazer? E são diversas situações. Carneiros tem uma situação, o bairro, o Conservas tem outra situação. No centro a gente começou um processo já de compra das áreas ao longo do rio. Aqui no Parque Ney Arruda, por exemplo, a gente tinha 6 casas ali. O município fez as apropriações, fez a construção do parque e ficamos muito tristes com a destruição do parque. Mas tudo bem, ninguém correu risco e o parque vai ser reconstruído. Então são estratégias complexas, mas que estão sendo debatidas para encontrar a melhor solução. Tá bem. Obrigado, Marcelo, pela presença, pelas informações. Boa quarta-feira a todos. Para todos nós, prefeito Marcelo Calmo, obrigado pela visita, pelas informações.